Olá, olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez estou junto com vocês aí, professor Gabriel Baldson, para a gente falar um pouquinho sobre ciências. E hoje eu quero fazer um convite bem legal para vocês. Eu quero que a gente discuta um pouquinho na aula de hoje, um pouquinho sobre a questão de drogas psicotrópicas. Rolou até um risinho aí na sala que eu já vi, né? Senti daqui que tá rolando um risinho aí. Galera, a gente vai falar sobre drogas psicotrópicas ou psicoativas. Vamos destrinchar um pouquinho desse conteúdo. Mas antes, eu não posso deixar de falar para vocês umas coisinhas, tá? Quando a gente fala sobre drogas, a gente tem que levar em consideração uma série de fatores, uma série de quesitos. Como assim, professor? Olha, o uso abusivo de drogas, ele pode levar a distúrbios comportamentais, ele tanto no uso quanto na dependência da droga, ele pode levar a distúrbios familiares, né, problemas de família com relação ao uso de drogas, pode levar a problemas sociais. Então, existe, quando a gente vai abordar o conteúdo, né, os conceitos relativos à drogadição, a gente tem que levar em consideração uma série de coisas. Dentre essas coisas que a gente tem que levar em consideração, tem a questão da informação e do conhecimento científico acerca da ação da droga no nosso organismo, certo? E é onde eu gostaria de me aprofundar mais com vocês. Por quê? Porque é justamente a parte em que eu sou especialista, né? E aí eu gostaria de trazer conhecimento de qualidade, conhecimento um pouco mais aprofundado, em que a gente pudesse abordar desde os conceitos básicos até um pouco mais a fundo. Então a minha ideia é trazer o conhecimento, as informações técnico-científicas para que a gente possa evoluir junto dentro de uma especialidade que é a especialidade que eu tenho. Beleza? Não significa que não falaremos das outras questões, tá? Vamos falar sim, mas eu acredito que a gente possa ter uma confluência aí, isso quer dizer o quê? Juntar as diversas áreas do conhecimento. Então, vamos falar aí com o professor de geografia, com o professor de história, com os professores que estão mais ligados às questões sociais, e a gente pode fazer um tratamento legal aí, abordando de forma completa o conteúdo com vocês. Beleza? Então não estamos aqui para julgar ninguém, não estou aqui para falar mal disso ou aquilo, estou aqui para trazer informação, para debater com vocês, para informar vocês e com essa informação dar capacidade para que vocês se tornem críticos, que vocês consigam pensar. E a partir do momento que vocês consigam pensar e desenvolver, com base no conhecimento científico, critérios, vocês possam aí então julgar se vale a pena fazer uso de qualquer coisa, de alguma coisa ou não. E vamos discutir, por exemplo, por que as drogas mais utilizadas no mundo são drogas lícitas, né? E por que não se proíbe. Então existe uma série de debates que a gente pode fazer. Hoje a gente vai fazer só uma conceituação. Na próxima aula a gente vai adentrar nos outros tipos de droga, vamos falar sobre os principais tipos de droga. Beleza? Hoje a gente vai conceituar. Eu quero saber o que é droga. Para você, o que é droga? Pensa aí, 2 segundinhos. Você já pensou no seguinte? Gabriel, quando alguma coisa dá errado para mim, vou chutar uma bola no gol. Chutei, né? Sem falar outra palavrão, vou falar o quê? Pô, que droga, né? Ou então, tirei uma nota baixa na escola, que droga, hein? Ou então um produto que você comprou pela internet achando que seria o produto mais bacana do mundo, é uma porcaria, é uma droga, né? Então, quando a gente fala de droga, a gente popularmente se remete a uma coisa ruim. Então dá uma olhadinha aqui no slide comigo para a gente ver essas classificações.
Então nós vamos falar hoje sobre drogas psicotrópicas, beleza? Eu espero que vocês estejam me vendo aí no cantinho. E essas drogas psicotrópicas é uma apresentação que eu fiz, galera, com base no manual da Secretaria da Criança sobre drogas, tá? E foi um manual que eu achei na internet. Eu vou deixar no fim aí as informações para quem quiser ler o manual. Eu fiz um pequeno resumo, algumas ações que são importantes pra gente, beleza? Então vamos lá. Afinal, o que é droga? Como a gente já começou a falar, se a gente pensar popularmente, né, as pessoas conceituam as drogas como alguma coisa que é ruim. Então, aconteceu alguma coisa, que droga, né? Ou o seu produto que chegou lá da internet é uma droga, ou a droga de lugar, você foi passar umas férias achando que era um paraíso e de repente o lugar é uma droga, né? Então você tem uma conceituação aí da etimologia da palavra. Quando eu falo da etimologia, é do início da palavra, da origem da palavra, né? Você remete a alguma coisa que é ruim, tá ok? Mas se a gente for pensar cientificamente, de forma científica, a gente vai conceituar a droga de uma forma diferente. A droga não é uma substância que faz mal. Droga, pra gente, vai ser basicamente o sinônimo de medicamento, né? Olha que engraçado. A gente tem um conceito mais ou menos de que droga faz mal e de que medicamento faz bem, né? Quando na verdade eles são a mesma coisa. Todo medicamento é uma droga e a maioria das drogas que a gente conhece hoje já foram usadas como medicamento. Volta aqui para mim. Só para você ter uma ideia, a cocaína, ela surgiu, né? Ela foi sintetizada. Quando eu falo sintetizada, significa que ela foi produzida a partir da folha de coca e ela era vendida na farmácia como anestésico dental. Os dentistas usavam a cocaína na gengiva para dar anestesia, né? Para a pré-injeção da anestesia. Imagina que louco, isso lá na década de 50, né? Na década de 60. A heroína, por exemplo, era utilizada como antitussígeno. A pessoa estava tossindo muito, dava-se heroína para a pessoa parar de tossir. E assim por diante. Muitas das drogas que a gente conhece hoje, que a gente tem hoje como drogas que são proibidas, né, de uso proibido e de comercialização proibida, né, a gente tem isso de origem que elas já foram utilizadas como medicamento. Então, assim, a gente pode dizer que droga é praticamente o sinônimo de medicamento. Se não é, já foi algum medicamento uma vez na vida, tá? Então, volta aqui para o slide rapidinho. Então, a gente vai definir medicina, na medicina, né, como qualquer substância capaz de modificar as funções dos organismos vivos, resultando em mudanças fisiológicas ou de comportamento, tá? Tem um outro manual que eu li que também define droga como qualquer substância capaz de tirar o corpo do seu estado de homeostase, que é do seu estado de equilíbrio, né? Ou do seu estado natural de equilíbrio. Então, toda substância que é capaz de mudar a função do organismo, então vamos supor que você pega uma droga para melhorar a sua dor de cabeça. Você acordou com uma dor de cabeça, vamos supor por um processo inflamatório, e você toma um remédio, né, uma droga, e essa droga vai modificar a função do seu organismo ali para combater aquela dor de cabeça, trazendo uma analgesia, anestesiando o seu organismo, tá? Ou então você está com febre e em decorrência de uma inflamação, por exemplo, de uma infecção, e de repente você toma uma dipirona para poder abaixar a febre. Então você tem aí uma droga que vai atuar sobre o seu corpo, abaixando a temperatura corporal, tá certo? Então a gente tem droga como qualquer substância capaz de
de promover esse tipo de mudança fisiológica, beleza? Lembra que pode ser fisiológica ou mudança de comportamento. Isso, mudança de comportamento. E eu não estou falando das drogas que você conhece, não. Eu estou falando de drogas, por exemplo, como a Ritalina, que muitas pessoas acham que podem ser utilizadas indiscriminadamente para as crianças que são mais agitadas. A Ritalina causa uma mudança de comportamento, né? Se você pegar os antidepressivos, os ansiolíticos, né? São drogas que causam mudança de comportamento. Então, a gente tem aí qualquer tipo de mudança fisiológica ou mudança de comportamento. No entanto, na nossa aula de hoje, nós vamos focar nas drogas que nós chamamos de drogas psicotrópicas, certo? E o que é esse termo aqui, ó, psicotrópico? O que é isso, Gabriel, psicotrópico? Aí a gente vai ver o seguinte, psicotrópico é uma mistura, volta aqui para mim rapidão. Se a gente pegar psicotrópico, é uma junção de duas palavras, né? A gente pode rachar no meio ali, é a junção de psico mais trópico. O que é o psico? O psico é a nossa mente, é aquilo que a gente que engloba nossos pensamentos, nossos sentimentos, nosso comportamento, nossa atitude. Então tudo isso está envolvido com a nossa psique, né? Que os psicólogos chamam de psique. Então tudo aquilo que a gente é. E o trópico aí, ele está associado a uma atração. Então, o que são drogas psicotrópicas? São drogas que são atraídas pela psique, ou que são drogas que afetam diretamente o nosso comportamento. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui no conceito mais técnico, tá? Então, vamos lá. O psicotrópico ele vai significar atração pelo psiquismo. E drogas psicotrópicas são aquelas que atuam sobre o nosso cérebro, alterando de alguma maneira o nosso psiquismo, tá certo? Que atuam sobre o nosso sistema nervoso central, beleza? Aí ele está falando sobre cérebro, mas vou considerar nos próximos slides aqui, a gente vai ampliar isso para o sistema nervoso central. Então, antes da gente começar a falar sobre a droga em si, eu preciso que você entenda o que é o nosso sistema nervoso central. O que é esse conjunto que a gente tem do sensorial, né? Que a gente chama de SNC. Volta aqui para mim rapidão. SNC, Sistema Nervoso Central, tá certo? E a gente vai ver justamente o que é esse sistema nervoso. Vamos lá, o sistema nervoso central ele vai ser o cara responsável por receber e processar informação. Qualquer tipo de informação, certo? Seja um beliscão que você dá no seu braço, você tem uma informação aqui que vai ser interpretada pelo cérebro como forma de dor, tá ok? Você está assistindo esse vídeo, você está recebendo uma série de informações visuais, tá ok? Informações auditivas na forma de som, a minha voz horrível está chegando até você, não é? Tá ok? E você está recebendo uma série de informações cognitivas, que são o quê? São uma série de informações que estão associadas ao conteúdo que a gente está trabalhando. Então você está vendo, você está ouvindo e você está entendendo. Espero que esteja, hein? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer, você está interpretando. Então o nosso cérebro, cara, ele é um grande processador, ele processa essas informações, ele recebe essas informações, né, através dos nossos órgãos sensoriais, de todos os nossos sentidos, e ele processa essa informação para que a gente tenha uma ideia, um sentimento, enfim, o que inclui a formação da nossa psique, tá certo? Então, quem é esse sistema nervoso central? Ele vai ser o encéfalo e a medula espinhal, tá certo? Volta aqui para mim para você ver essa figura aqui, ó. Nós temos aqui uma figura de uma pessoa que está mostrando o cérebro aqui, né? O cérebro
e a gente tem aqui algumas características que são bem importantes. Pessoal, a nossa intenção aqui hoje não é dissecar as partes do cérebro e ver cada uma como funciona. Eu só quero que você entenda o que é o sistema nervoso central, qual que é a função principal dele, beleza? Que é receber, processar informações, tá? E ele é constituído pelo encéfalo e pela medula espinhal. Nós temos aqui o encéfalo vai ser o conjunto do cérebro, do cerebelo, tá? E do tronco encefálico, que liga o cérebro à medula espinhal, tá ok? Então, o cérebro, cara, nós temos os dois hemisférios do cérebro, nós temos a parte, o córtex frontal e várias partes do cérebro que são determinadas por vários tipos de comportamento ou funções do corpo, mas esse não é a nossa intenção hoje, detalhar esses quesitos. A nossa intenção hoje é entender o que é o sistema nervoso central, tá certo? Então o nosso cérebro, ele recebeu ou processou uma informação e ele faz o que com essa informação? Dependendo do que você quiser, você pode fazer seu dedo mexer, né? Voltou aqui para mim. Seu dedo vai mexer. Isso daqui, ó, é um comando que quem faz é o meu cérebro e transmite por meio da minha coluna espinhal, né? Da minha medula espinhal, ele transmite por meio de neurônios que vão ativar os músculos aqui do meu braço e do meu dedo para fazer esse movimento, né? Então o meu cérebro que está mandando informações para que eu mexa os músculos da minha língua, os músculos da minha mandíbula aqui, para que eu emita som, né? Minha garganta, das cordas vocais, para que eu emita som e fale o que eu estou falando para vocês. Então, quem comanda tudo no nosso corpo é o nosso cérebro, beleza? O encéfalo, né? Ele vai comandar tudo e todas essas informações elas vão ser passadas aos nossos órgãos por meio da medula espinhal, beleza? Isso é muito, muito, muito importante. Por quê? Porque junta o nosso cognitivo, aquilo que a gente é capaz de pensar e raciocinar, com o motor, que é capaz do que é responsável por aquilo que a gente é capaz de fazer, tá certo? Por exemplo, por que hoje a gente não consegue... Por que hoje é proibido beber e dirigir? Porque quando você ingere a bebida alcoólica, você se torna incapaz de ter um raciocínio, de pensar de forma rápida para poder se livrar de uma situação de trânsito a 80 km por hora, 60 km por hora, e você também se torna incapaz de ter coordenação motora para manter a estabilidade da sua direção. Então, o álcool, no caso da direção, ele atrapalha tanto cognitivamente, da forma como você pensa e reprocessa a informação, tanto quanto a forma quanto você executa um determinado movimento. Então, ele age na psique e ele age no motor também, tá certo? E a gente vai falar um pouquinho mais detalhadamente sobre o álcool, vai ser a primeira droga que a gente vai falar na aula que vem, tá certo? Volta para o slide aqui, pessoal. Então, entendido o que é o sistema nervoso central? A partir do momento que a gente sabe o que é o sistema nervoso central, a gente vai fazer uma classificação geral das drogas psicotrópicas, tudo bem? Mais uma vez, existe essa classificação geral, que é uma classificação inclusive francesa, para facilitar o entendimento dessas drogas. Só que cada droga, quando a gente parte, por exemplo, para a área da química, cada droga ela é classificada de uma forma específica, com uma série de nomenclaturas um pouco mais específicas, tá? Então, a gente vai fazer uma classificação geral, grandona, e depois a gente vai detalhando aqui dentro do que nos for possível, para a gente não ficar com umas 10 aulas aí sobre drogas, tá certo? Então vamos lá, a gente tem a classificação geral como drogas depressoras da atividade do sistema nervoso central, certo? O que é deprimir, galera? Deprimir é fazer com que fique devagar, fazer com que fique triste. Se você pensar, deprimir é se amuar,
é ficar mais lento, certo? É ficar menos forte, ter menos força, menos desempenho. Então, tudo isso acontece com a atividade do sistema nervoso central. Nós temos as estimulantes. As estimulantes são aquelas que estimulam o sistema nervoso central, né? E nós temos também aquelas perturbadoras da atividade do sistema nervoso central, que são aquelas que não conseguem fazer com que a gente mantenha a atividade normal do nosso cérebro. Causam uma série de confusões mentais aí, e a gente vai falar sobre elas já já. Vamos lá, classificação. Então a gente vai partir primeiro para as depressoras, tá? Então coloquei aqui depressoras do sistema nervoso central, que também podem ser chamadas de psicolépticas, tá? Esse é um nome um pouquinho mais complicado, mas você pode lembrar aí, tá? Depressor, psicoléptico, então pode ser um sinônimo aí. Tudo bem? Senhores, e aí eu trouxe alguns exemplos, tá? Vou passar muito rapidamente porque a gente vai detalhar cada tipo de droga, a ação de cada tipo de droga aí, beleza? Então vou falar primeiro aqui, ó, a mais usada na nossa sociedade é o álcool, beleza? É o álcool. O álcool é uma droga depressora do sistema nervoso central. Então, professor, mas eu fico animadão quando tomo uma cerveja. Chego num barzinho e tomo 2, 3 cervejas. Nas 2, 3 cervejas primeiras. Depois depois o seu sistema nervoso central começa a deprimir bastante, tá? E a gente vai falar sobre essa ação específica do álcool e ver como é que isso funciona direitinho. Vamos falar sobre soníferos hipnóticos, tá certo? Que são drogas que promovem o sono, né? Os barbitúricos e alguns benzodiazepínicos, que são classes de medicamentos, tá? Só para você ter uma ideia da família dos barbitúricos aí, nós temos alguns remédios que vocês conhecem bem. O Roupinol é um barbitúrico, tá? A função dele é promover o sono, só que ele tem uma característicazinha aí de quando ele é consumido em altas doses, ele pode dar o efeito rebote, causando uma série de transtornos aí, e que alguns de vocês já devem ter ouvido falar. Tá? Ansiolíticos, tá? Ansiolíticos para tirar a ansiedade, tá? São medicamentos que acalmam, que tiram a ansiedade, a pessoa fica mais tranquila, né? Muitas vezes, por exemplo, obesidade de uma pessoa está associada à forma como ela lidar com a ansiedade. A pessoa é muito ansiosa e pelo fato dela ser muito ansiosa, ela come muito, ela vai muito à geladeira, vai comer muito. Então a gente tem aí geralmente os benzodiazepínicos, e vocês conhecem bem diazepam. Para quem não conhece o diazepam, a gente tem o clonazepam, né, que é o Rivotril. Então vocês têm vários lorazepam e vários outros remédios aí que estão associados a isso, tá certo? Opiáceos e narcóticos que aliviam a dor, tá? Morfina, heroína, a codeína. A codeína é um metabólito da morfina. Ela antes quando a gente toma o cloridrato de codeína, por exemplo, ele se transforma em morfina no nosso fígado, né? Meperidina, são vários tipos de medicamento que servem para tirar a dor. E com isso eles causam uma diminuição do sistema nervoso central, tá? Eles vão deprimir o sistema nervoso central. E também temos os inalantes e solventes, tá? Que a galera conhece bem aí, o lança-perfume, a cola, tá? Para aqueles que tiram colas, os tinners, clorofórmio, enfim, tem vários tipos de drogas, assim, que o pessoal usa recreativamente, tem o fluido de isqueiro, que são todos no grupo dos solventes, tá certo? Nós temos também os estimulantes da atividade do sistema nervoso central, que também podem ser chamados de psicoanapiléticos, né? Noanapiléticos, timolépticos, e tem algumas outras nomenclaturas que não vêm ao caso. E a gente pode citar 2 grupos, tá? E esses 2 grupos eu acho que a gente pode falar um pouquinho mais aqui, só para dar uns exemplos,
Por exemplo, os anorexígenos, que eles são remédios, medicamentos que ajudam a diminuir a fome. Mas não só isso, tá? Aí ele coloca aqui como um dos principais grupos de anorexígenos a anfetamina, as anfetaminas. Mas a anfetamina, ela tem um uso muito mais amplo do que simplesmente anorexígeno, que é tirar a fome, né? A ficar anoréxico, é não ter fome, não comer nada, ter aversão à comida. Que são, por exemplo, os caminhoneiros que usam a anfetamina no vulgo conhecido rebite, né? Para poder ficar mais tempo acordado, tá? Ou então, vem aqui para mim rapidinho, ou então um cara que usa, um cara chamado aqui, eu vou ver se eu consigo escrever aqui, metileno dioximetanfetamina, que você também pode conhecer como com as iniciais dele, que é MDMA, né? Que é nada mais nada menos do que um nome químico dado ao êxtase, tá? O êxtase, ele antigamente ele era só MD, e hoje ele é o MDMA. Chegou aqui meu filhote, esse é o Theo. Filhão, eu tô terminando de gravar a aula aqui, daqui a pouco eu vou lá te dar uma atenção, tá? Então, a gente tem o MDMA, que é a metileno dioximetanfetamina, que atua também como uma droga utilizada da família das anfetaminas. Enfim, a anfetamina hoje é um dos remédios que também tem, não só remédios, usado como droga legal também, que é amplamente difundido aí pela sociedade. Tá? E temos aí um outro exemplo, grande exemplo, como a cocaína. Tá? A cocaína, a gente tem muita coisa para falar sobre a cocaína, nós vamos ter uma aulinha específica sobre ela. Tá? Vamos falar também sobre as perturbadoras. Tá? As perturbadoras do sistema nervoso central, elas são aquelas que causam alucinações, galera. São aquelas que tiram você da realidade, elas mudam sua psique e te levam para um outro lugar, uma outra forma. Então você tem vários tipos de ações aí, dependendo de como você estiver. E aí nós temos das mais conhecidas, né? Vamos voltar aqui para o slide rapidão. Perturbadoras do sistema nervoso central, a gente também a gente chama de psicoticomiméticos, né? Psicoticomiméticos. Psicodélicos, né? Psicodélicos é mais fácil, alucinógenos, né? Ou psicometamórficos, e existem outros nomes também, pasmem. Então nós temos algumas drogas que são de origem vegetal, a mescalina, que ela é retirada de um cacto que você encontra no México, tá? É uma droga psicoativa que perturba o sistema nervoso central. Você tem aí o tetrahidrocanabidiol, né, ou canabinol, que é a princípio ativo da maconha, tá? O delta-9 tetrahidrocannabinol. Você tem a psilocibina, tá? Que é o princípio ativo que a gente encontra em alguns cogumelos, tá? Alguns cogumelos deixam você perturbado, alguns cogumelos não fazem nada, são comestíveis, e alguns cogumelos matam, são venenosos. Então, tome cuidado sempre que você for pensar em qualquer coisa com relação aos cogumelos, tá? Você tem aí o lírio, tá? Que, na verdade, ele é um anticolinérgico, ele atua como um inibidor da acetilcolina, que é uma substânciazinha que o nosso cérebro produz, tá? E você encontra aí na trombeteira aqui no Brasil, na zabumba, saia branca, tá? E de origem sintética você tem a dietilamida do ácido lisérgico, que é o famoso LSD, e você tem alguns anticolinérgicos sintéticos também, que, como eu disse anteriormente, são remédios que têm a função de inibir a produção da acetilcolina, e isso causa uma perturbação no sistema nervoso central.
Beleza? Senhores, então, por hoje, volta aqui para mim, por hoje nós ficamos aqui e na próxima aula a gente vai destrinchar aí como é que essas drogas atuam no nosso sistema nervoso central, quais são os efeitos, o que a gente pode fazer para não chegar nem perto desse tipo de droga, tá ok? E ter um pouquinho mais de conhecimento, beleza? Fica aquele abraço para vocês, até a próxima.